para nós louvarmos o Senhor. O irmão vai colocar no Data Fé para nós louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu que desfrutam o gozo na luz, já venceram os males daqui e lá cantam louvor a Jesus. Lá no céu, lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu, lá no céu, lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou viver lá no céu, e em viver quem me deu salvação. Não demora um momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, eu também vou viver lá no céu, lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu, nunca o mal poderá penetrar. Só a glória, pureza e prazer, onde os salvos por Cristo vão entrar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, já que louvamos ao Senhor, ouvimos o testemunho, essa boa obra que Deus começou na vida do irmão, agora chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. E em Apocalipse capítulo 2, verso 29 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em Romanos capítulo 10, verso 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, eu quero convidar aqui o irmão e evangelista Henrique, que está encarregado dessa missão e desse privilégio que é fazer a exposição da palavra de Deus. E para orar pela vida do irmão, quero aqui, por gentileza, convidar o irmão Manuel para orar pela vida do irmão e evangelista Henrique. Amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé um minutinho, por favor. Grandioso Deus e eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Nós queremos, Pai, ouvir a sua voz, queremos, Pai, ouvir a tua palavra, que é viva e eficaz,
E essa palavra que é capaz de transformar, de curar, de libertar. Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo, meu irmão evangelista Henrique. Usa, Senhor, poderosamente. Revela a ele toda a sua palavra, Pai, para que nós possamos entender, Pai, e sairmos daqui, Pai, transformado pelo poder dessa palavra. E nós já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O versículo 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? Senhor, eis aí a tua palavra. Ela serve, Senhor, para nos corrigir. Ela serve, Senhor, para iluminar nossos caminhos. Ela serve para circuncidar nosso coração. E ela serve para nos levar para a tua casa. Então, em nome de Jesus, manuseia ela em nossas vidas hoje, Senhor, de forma adestrada, a tirar as impurezas, a nos moldar cada vez mais à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E eu oro isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Amados, por desassentar, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. E orando eu hoje à tarde, e lendo esse versículo, Deus me deu uma nova visão dessa cena. Está escrito assim no versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus estava contemplando a terra como um caos, sem forma, vazia, e ela estava ali, o Espírito Santo estava ali com planos. E Deus me trouxe o entendimento, qual o plano? E aquilo encheu meu coração de ânimo, porque você vai estudar o texto agora com uma nova visão, né? Com uma nova direção. É interessante a gente observar, irmãos, que quando a gente coloca os nossos olhos no alvo, o que a gente pode ver é aquilo que a gente pode ver realmente. Você não vê o lado de trás do objeto, porque o seu olho ele não consegue ver através das paredes. Mas se você mudar de posição, o novo ângulo, você tem uma nova visão daquilo que você está contemplando. E aí Deus me falou assim: eu estava procurando material para fazer uma casa para eu morar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui, que é a melhor coisa para você ter a resposta, né, de Deus, né, em vez de ficar baseado e alicerçado nas suas próprias ideias, mergulhar na palavra. Que a Bíblia, ela responde à Bíblia. E a terra era sem forma e vazia. Se você for estudar os planetas, você vai observar que os planetas, quase nenhum tem algo sólido. São gases, poeira cósmica. Você não vai ver rocha nos planetas. É algo complicado que
Tem coisas no universo que só tem na Terra. Vou dar um exemplo. Luz. Só tem aqui. O universo todo tem o espaço sideral, ele é feito de... ele não tem matéria. É vácuo. E a luz, ela se propaga nas coisas. A luz é o reflexo. A gente vê o reflexo de algo que recebe a iluminação e reflete para nós a imagem. Não existe luz em outro lugar. Não existe um planeta protegido como a Terra é protegida pela atmosfera. É o único planeta que tem uma proteção externa que impede que os meteoros venham sobre nós e destrua tudo. É impressionante a singularidade da Terra, a forma especial como a Terra se apresenta diante dos outros planetas. E ali eu fui meditando, né? Primeiro ele disse, haja luz, e houve luz. E eu levei muito tempo pregando errado, dizendo que quando Deus disse haja luz, ele fez o sol. Mentira. Porque eu só pensava no sol. Eu ficava falando pelo meu coração, pelo meu próprio entendimento, e haja luz, e Deus fez o sol. Mentira. Lá no livro de João, ele explica isso. Eu sou a luz do mundo. Jesus explica que luz é essa. Eu sou a luz do mundo. E ele foi fazendo, cada dia ele fez uma coisa, né? E ele separou as águas, e ele fez a terra ficar separado também como uma parte sólida, e ele fez os luminares, que aí é que a gente percebe essa luz do sol, que antes não tinha, e ele fez os peixes e os répteis, e ele fez os animais. Em cada dia ele fez um pouquinho do projeto e foi deixando cada dia mais a terra mais linda e maravilhosa para a coroa da criação que somos nós. No último dia foi que ele fez o homem. E a Bíblia diz assim, ó. Deixa eu pular aqui essa folha. No sexto dia. Gênesis 1, versículo 20, está escrito assim: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40, Jesus, ele dá em seu discurso a seguinte mensagem. Abordam Jesus perguntando para ele qual é o grande mandamento da lei. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus está chamando a gente para nutrir um sentimento especial, um amor que tome todo o nosso ser, um amor sobre que ele atue em nosso coração, ou seja, no nosso corpo, atue na nossa alma, nos nossos pensamentos, atue no nosso espírito, nas nossas atividades. Depois ele chama a atenção que esse amor que nós dedicamos a Deus, nós também temos que dedicar ao próximo. E a sociedade está contaminada com pessoas chamando cachorrinhos de filhos. E dedicando a vida, dinheiro, tempo,
criando animais, dedicando-se a cuidar dos animais. Não que você não possa ter um animal, mas tem muito animal tomando o lugar que não é dele. Uma obra de engano do inimigo em nossas almas, que precisa ser tratada. E por isso que eu trouxe esse assunto aqui essa noite. Gênesis 1:24 diz assim: e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A expressão conforme a sua espécie quer dizer que os animais são diferentes dos seres humanos. Pensem nisso. Qual a dedicação que você está dando aos animais domésticos da sua casa? Muita gente ama mais o cachorro, o gato, a cobra, o largato. Tem gente criando até aranha. E esquecendo do próximo. Se você for olhar o dado de uso de verba, de dinheiro na mão de cristãos, hoje se gasta 300 vezes mais dinheiro com roupa de animais do que no evangelismo. Uma alma vale mais do que um mundo. E a gente tem que aprender a administrar o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos. Irmão, como você investe em evangelismo, quando você tem por prazer dedicar a sua vida a ganhar almas a Cristo, quando você investe em oração, em estudo, para se qualificar, para trazer almas para o reino de Deus, você está amando a Deus, você está amando ao próximo. Mas quando você diz que é mãe de pet, misericórdia. Pai de pet, misericórdia. Queima Jesus. Esse povo que não está enxergando o pecado. Os animais foram feitos à espécie dos animais. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem. Que diferença gritante. De todos os seres vivos na face da terra, você é o único que tem livre arbítrio. Você é o único que pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Você é o único que tem livre acesso ao céu através de Jesus Cristo. A nossa sociedade está esquecendo dos detalhes do viver com Deus. E estão se enchendo e se fortalecendo nas questões da própria sociedade. O mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno. Não é porque é bom, agradável e traz prazer que é de Deus, não. Aquele que é filho de Deus cuida das coisas de Deus e da exclusividade, da prioridade, e se dedica a isso. Paulo estava pregando e passou a noite pregando. E a pregação se tornou tão interessante que um jovem que estava na janela caiu. E era de um lugar alto, porque senão ele não tinha morrido, e Paulo não tinha orado para que ele voltasse à vida. Quantos de nós temos tempo para dedicar os nossos sentidos para o estudo da palavra?
até se cansar. Cada dia mais o culto tem menos tempo. Essa semana eu fui ministrar numa igreja que, quando eu estava, o pastor me ligou dizendo que não poderia estar lá e que eu, no final do curso, desse a bênção sacerdotal. E eu falei assim: quando é que começa o culto? Eles 7. Quando é que termina? 8h30. Ou seja, 1h30 é o culto de toda a congregação daquele lugar. E é assim em todas as igrejas. Aí eu fiquei meditando assim: gente, 1h30 de culto para o Deus que fez os céus, a terra e tudo que existe é tão pouco. Por que a gente está se acostumando assim? Por que essas coisas estão entrando na igreja e a gente está aceitando essas coisas? E parece que a gente não tem mais força para reverter esse quadro. Parece que ninguém está se importando mais. Deus deixou de ser prioridade na vida da maioria das pessoas. E eu estou falando dos crentes que estão na igreja batizados. Porque o tempo que se dedica ao Senhor, ao reino de Deus, é pequeno em relação às outras coisas. Mas Deus criou tudo o que existe. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E quando Ele fez o homem diferente dos animais. E deixou o texto claro aqui para você não entrar no engano que está acontecendo na sociedade. Façamos o homem na nossa imagem e semelhança. Por que você acha que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele? O homem, nós precisávamos ter uma forma. E poderíamos ter a forma que Deus quisesse, mas Deus escolheu para nós o que de mais perfeito existia no universo. A forma dele. Que privilégio. Quando você leva seu corpo para o pecado, você está levando a imagem de Deus para o pecado. Quando você vive à margem da vontade de Deus, você está na contramão do desejo de Deus que lhe fez a imagem dele. E por que nós não somos mais seguros, radicais? Porque o inimigo também lançou na sociedade uma ideia de que o ser firme na fé é ser ultrapassado, é ser antiquado, é fora de moda. E aí os pilares da sociedade, as convicções, as vontades de Deus para manter as nossas convicções fixas em ir para o céu, eles vão sendo rompidos. E nós cada vez mais ignoramos a imagem de Deus que Deus reservou para nós e nos contaminamos com as coisas do mundo. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ontem eu assisti um vídeo de um casal que queria tomar uma decisão, e botou viajar para tal lugar numa mão, viajar para outro lugar na outra mão. Aí soltou o cachorro lá, o cachorro veio correndo, o cachorro pegou um lado, pronto, o cachorro decidiu para onde eles iam. Deus manda dominar. E isso ele fez, sabe para quê? Para dar like. E o like faz com que multiplique a mensagem. E as pessoas estão ouvindo aquilo e estão cada vez mais se corrompendo na sua essência. Deus nos chamou para dominar. E por que nós não dominamos? Porque estamos corrompidos.
E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. À tarde e à manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Só falou da terra? Agora o texto nos revela que o exército dos céus foi criado também. E talvez o texto aqui só aponte para os luminares, para os astros. Mas ele nos dá margem para pensar nos anjos que estão tomando conta da igreja. Porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, daqueles que observam a palavra para cumprir. Para aquele que quando ora, que pega a Bíblia, ele não vai ler um textinho para resolver o problema do dia, pegar um versículozinho e dizer ali: assim eu já fiz minha obrigação de culto ao Senhor. Não. Ele consegue na sua agenda ter um tempo para olhar o texto bíblico e para ter a convicção que Deus está do lado e dizer para papai assim: ensina-me que eu não entendi nada. A Bíblia é o único livro que quando você abre, o escritor vem te ensinar. Uma vez um engenheiro me perguntou o que é que eu entendia na Bíblia, porque ele já tinha a Bíblia, tinha lido a Bíblia não sei quantas vezes e não entendia nada. E aquilo abalou a minha fé, irmã, abalou mesmo. Eu disse: meu Deus, a Bíblia eu leio e eu fico tão animado, como é que ele não entende nada? Pai, eu vou dizer o que para ele? Diga para ele que quando ele abre a Bíblia, eu encosto do lado dele. E mesmo sem falar nada, eu ouço os questionamentos dele, desrespeitando o que está escrito. E me calo, porque eu sei que ele não está preparado para receber a revelação. A gente tem que criar em nós um espírito de obediência à palavra incondicional. E se você peca contra a palavra e tem consciência do pecado, aí você pede a força para parar de pecar. Mas o que você não pode é afastar-se da palavra. Gênesis 2, de 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vai adiantar o que a sua vida se você ler só o livro de Gênesis? Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia toda para entender tudo o que está escrito e por que está escrito. A Bíblia diz que dia e noite só existe aqui. Tempo, anos, dias, eras, só existe aqui. Aqui nós estamos no tempo, no cronos, cronológico. Um dia após outro dia, gera uma semana, semana após a semana, um mês, outro mês, um ano, e aí vai para séculos e milhões de anos. Deus está na eternidade, onde que todo o tempo é um dia só. Jesus, ele vem para a terra e ele diz assim, João 5, versículo 16 e 17. Versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. O que é que Jesus fazia no sábado? Pregava a palavra, curava, fazia a obra de Deus, comia. Jesus não tinha o sábado por religião, e por isso queriam
matá-lo. E ele fala assim, e Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se o pai de Jesus, que é o criador dos céus e da terra com Jesus, o idealizador, aqui nós falamos de quem teve a ideia e de quem fez a ideia acontecer. Porque todas as coisas foram feitas por Jesus. Mas quando você vê o texto de Gênesis, você observa que há um mandando e o outro obedecendo. E os dois são Deus. Então eu creio na minha cabeça que na superioridade de Deus, Deus deu a ideia e Jesus executou a ideia. Mas isso não tome como regra sine qua non, não, porque é a minha forma de compreender. Mas aqui Jesus está dizendo assim, olhe, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas a Bíblia não disse que Deus descansou no sétimo dia? E no sétimo dia não foi o sexto dia não foi o dia que ele terminou a obra fazendo o homem? Mas no livro de 1 Coríntios está escrito que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. A Bíblia também chama que nós somos templos onde Deus habita, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que é que a Bíblia está dizendo nas entrelinhas? E que fica claro no nosso coração se a gente se mergulhar para estudar. Gente, Deus é muito importante, gente. Mesmo na importância dele, ele morreu na cruz para nos libertar. A gente tem que valorizar Deus para que ele se manifeste. Então, esse sétimo dia de Gênesis, ele está lá no tempo de Deus, está na eternidade. Ele ainda vai se concretizar na terra, quando a igreja for arrebatada. Então você não pode se deixar guiar para uma igreja que guarda dias. Porque também baseado nessa questão cronológica, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E nós estamos unidos a Cristo, e Cristo está lá na glória. Ele é o cabeça do corpo chamado igreja. Então a nossa cabeça não está na terra, a nossa cabeça está lá sentado no trono de glória, dominando sobre todas as coisas. E nós colados nele também estamos sendo guiados pelo tempo dele, que é a eternidade. Não estamos mais em Cristo Jesus no cronológico. Nós estamos no Kairos, que é o tempo de Deus, que é a eternidade. E isso é interessante para a gente dar importância à nossa vida, às nossas atitudes. Efésios 2, de 20 a 22, fala sobre um edifício sendo construído. Alguém aqui conhece de construção? Não tem hoje no Brasil construção convencional sem tijolo. Sem tijolo. Não tem, irmãos. A maioria das construções é feita de tijolo. E o tijolo vem do barro. Olha o que diz o texto de Efésios 2, de 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Veio o vapor, umedeceu a terra e Deus formou um boneco de barro. E Deus lançou sobre esse boneco o sopro de vida. E o boneco se fez alma vivente. Vem Jesus Cristo, nascido de mulher, de um descendente de Adão. E ele é o princípio de uma nova raça de homens nascidos do Espírito Santo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado para que o Espírito Santo venha nascer em nós.
entrar em nós e se desenvolver em nós, matando a nossa natureza de barro. E quando olham para Jesus, eles chamam Jesus a pedra que os edificadores rejeitaram. Qual a diferença do barro para a pedra? O barro é mole. O barro cede à ideologia do mundo. O barro troca a roupa conforme o que está na moda. O barro conversa e fala e tem a profissão conforme aquilo que dá mais dinheiro, ou aquilo que torna ele mais interessante. A pedra não, ela não muda. Até a pedra ela é cristã, independente da moda. Ela honra o corpo dela, independente da moda. A conversa dela é conforme Jesus mandou. Ela não muda, ela não fala de um jeito num lugar e do outro jeito no outro. Ela tem identidade. E Deus está precisando de homens e mulheres que sejam firmes como a rocha que é Jesus Cristo, que nem recuou diante da cruz do Calvário. Mas se for o barro. E o que é que e como é que nós vamos fazer para nos deixar moldar? A Bíblia diz que João Batista ele gritou bem alto, que ele estava batizando o povo com água. Mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí na fornalha é que o tijolo pega a resistência. Mas nós estamos fazendo uma igreja onde a busca de prazer e a busca de compensação é tão grande que nós não estamos mais dispostos a morrer para revelar Jesus Cristo ao mundo. A gente está mais querendo ser mais agradável ao mundo do que agradável a Deus. E dessa forma, irmão, não vamos ser aproveitados. Porque não pode construir outro andar em cima da gente. Se eu sou flexível conforme as coisas do mundo, como Deus vai me colocar como um alicerce de um prédio? Como o primeiro andar para o segundo construir em cima de mim? E eu tenho que formar a nova geração que está nascendo. Os meus conceitos de vida, eles estão firmados na palavra ou estão firmados ao que é bom, comum e corriqueiro do mundo? 1 Coríntios 15:50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Adão era tão corrupto que não tinha a lei de Moisés para seguir. Ele tinha apenas uma ordenança: não coma da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nem assim, ele não tinha internet para tentar, ele não tinha televisão para tentar, ele não tinha colega ruim para tentar, ele não tinha ninguém, era ele sozinho. E ele não sustentou. Deus cria as situações para a gente se convencer de uma coisa: o homem não tem nada se Deus não lhe der. Você precisa buscar a Deus integridade, buscar em Deus santidade, buscar em Deus a regra para viver. E parar de criar suas próprias regras. 1 Coríntios 15:51-54 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmãos, essa natureza humana, se não mudar, irmãos, não vai para o céu. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, que é o quê? A minha naturalidade. O homem que veio do barro, ele é corruptível. Se revista da incorruptibilidade. O que é incorruptibilidade? É Jesus Cristo em nós. É a nova natureza em Cristo. E que isto que é mortal, quem é mortal? O homem, o pecador, o Adão original, se transforme de imortalidade. E quem foi que ressuscitou no terceiro dia? Jesus Cristo venceu a morte e o inferno. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Precisamos
parar de ficarmos distraídos com as coisas do mundo. Precisamos aprender a priorizar as coisas de Deus, irmãos. Porque não existe amor fora do padrão que Deus colocou. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. E aí a gente vê esses textos e pouco se fala. Eu fiquei tão decepcionado uma vez que eu fui no aniversário de uma igreja séria, uma igreja ligada à palavra. Convidaram um varão para pregar, um homem de uma certa forma afamado na região. E eu não fui por causa dele não, fui para honrar o pastor, que é meu amigo. E quando eu cheguei lá e aquele homem começou a falar, o homem leu o texto bíblico, que não leu mais texto nenhum, ele só falou de si mesmo, só coisas que valorizavam o homem. Deus foi esquecido naquele dia. E muitos de nós tomamos decisões esquecendo de Deus. Só quer o benefício próprio. Apocalipse 21, 14 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Deus quer fazer uma casa para ele morar. Os tijolos, os pedacinhos de cada espaço, de cada parede, o molde é Jesus. O molde do tijolo é Jesus. E Adão é só o início do projeto, é o esboço para que a gente tenha um aio, uma direção. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando o apóstolo quando Lucas escreveu o livro de Atos e colocou esse texto, não sabia que lá na frente João ia escrever o texto de Apocalipse e dizer que a base da casa de Deus seria a doutrina dos apóstolos. Não tem, irmãos, como você fazer parte da casa de Deus lá na Jerusalém Celestial, se Deus não olhar em você e passar pelo fogo e sair pedra preciosa. Ele mesmo disse que a nossa obra vai ser provada pelo fogo, e ele vai ver se é palha, se é madeira, ou se é ouro. O que você está levando para apresentar a Deus como testemunho? Mateus 16:18, pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quem é a porta que vence o inferno? Aquele que confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Deus encarnado. Mas aquele que confessa isso, tem que viver isso, porque se você encontrou Deus, você não é mais ateu. E se esse Deus se revela, você não está mais ignorante sobre a vontade de Deus para a sua vida. Então é isso que isso quer dizer. Mateus 3, versículo 11 diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quer receber a purificação? Quer receber a graça do ser nova criatura? Quer deixar de viver o evangelho mambembe, de fantasia, onde Deus deixou de ser o Senhor e você acha que Deus está para lhe servir?
e você passar a mudar a sua natureza e servir a Deus com a sua vida, você precisa querer essas coisas. Eu preciso querer essas coisas. Porque a estratégia de Satanás, irmãos, é na mentira gerar distrações e tirar do nosso coração o desejo de servir a Deus e enganar a gente. E esses enganados, se não fosse a misericórdia do Senhor e levantasse homens para chamar a atenção e colocasse o Espírito Santo para tocar no seu coração, não teriam mais jeito. Mas eu tenho uma convicção: enquanto há vida, há esperança. E o nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, e Ele perdoa os pecados do passado, porque Ele não quer que se perca nenhum daqueles que Deus levou ao conhecimento dEle. Ele é fiel. Ele quer te salvar. Mas você precisa também querer. Vamos ficar de pé. Existem coisas que só Deus pode fazer. Mas tem coisas que Deus não pode fazer por causa da liberdade que Ele nos deu. Feche seus olhos. Bote a mão no seu coração e peça a Deus que a luz que dissipa as trevas venha sobre a sua mente e que você seja purificado. Que você tenha a graça de ser agora moldada à imagem de Jesus Cristo. Não só no tempo que vem para a igreja, mas no tempo que você trabalha, no tempo que você estuda, mas no tempo das suas diversões, mas nos seus planos do futuro. Senhor, eis aí a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha com teu fogo, Senhor, queimar toda a palha, tudo aquilo que não te louva. Que o Senhor venha, Senhor, transformar, Senhor, a nossa vida natural, o nosso coração natural, num, aleluia, coração de pedra. Não um coração de pedra pela dureza da humanidade, mas um coração de pedra para aceitar o dedo de Deus escrevendo a vontade para as nossas vidas nesse coração, e isso transformando o motivo pelo qual Ele bate, fazendo tudo para a glória de Deus. Opera esse milagre em nossas vidas. Porque o Senhor disse uma palavra no Velho Testamento, se não me engano, no livro de Ageu. O Senhor disse assim, ó: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias cravarei a minha palavra no coração. E o Senhor daria sonhos até para os velhos, daria visão para os novos, para os jovens. O Senhor traria fé, sabedoria e visão dos céus, para que a gente não perdesse o rumo. Apruma nossas vidas por louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.